Boa tarde, senhoras e senhores, meus cumprimentos. Permita-me saudar, em primeiro lugar, nossa eminente anfitriã, Silvia Araújo, presidente do capítulo de Belo Horizonte do Instituto de Estudos Empresariais, a quem cumprimento em nome de todos os seus diretores. Permita-me também uma palavra especial de cumprimento a seu pai, meu amigo Modesto Araújo, senhor presidente também do Instituto de Estudos Empresariais, capítulo de Porto Alegre, Felipe Quintana, minhas saudações. Eminente senador Eduardo Azeredo, senhor presidente do Grupo Abril, que acaba aqui de ser homenageado, senhor Roberto Civita, meus cumprimentos por homenagem mais do que justa e merecida. Permita-me saudar também o senhor Jorge Gerdau, presidente do Grupo Gerdau, que aqui se encontra, nosso parceiro da economia mineira e também de nossa administração. Saudar o senhor Salim Matar, presidente da Localiza, saudando, como todos os empresários mineiros, ele que é grande estimulador desse Instituto de suas atividades. Saudar a secretária de Turismo, Érica Drummond, deputado estadual Arlen Santiago, vereador Pablito, que aqui representa a Câmara Municipal, senhoras, senhores, jovens, empresários, economistas, jornalistas que aqui se encontram. Em primeiro lugar, minha cara Silvia, eu queria dizer que não há estado talvez mais apropriado para discutir a liberdade do que Minas Gerais. Tancredo, numa frase célebre, dizia: o outro nome de Minas é a liberdade. E é verdade, está inato nos nossos valores a questão da liberdade. O que foi dito aqui por Roberto com muita precisão, da liberdade de vir, da autodeterminação e do empreendedorismo dentro dessa visão moderna de liberdade. Mas permita-me agora algumas considerações importantes, especialmente pelo que eu ouvi de todos e do senhor Felipe também. Por que motivo? Ao longo do quero falar dos discursos, eu lembrava da frase de Tancredo, lembrei também da Revolução Francesa e de uma frase que ficou famosa. Sua Alteza, o Príncipe Dom Bertrand, que aqui está em honra com a sua presença, certamente conhece bem a história de França, para lembrar Madame Roland, que dizia: ó liberdade, quantos crimes foram cometidos em teu nome. E eu digo essa frase para nós tomarmos cautela. Por que motivo? Nos ensinaram gregos e romanos que o equilíbrio está sempre no meio, nem no exagero de um lado, nem de outro. E digo isso, meu caro Felipe, porque eu sou professor de Direito Administrativo e, portanto, conheço o que significa o poder público, o Estado, quando eu falo Estado, as ordens governativas, e sei que é importante nós defendermos à exaustão a liberdade, mas temos também de defender a ação estatal. Temos de reconhecer a necessidade do fortalecimento do Estado, que pode parecer contraditório, mas eu digo aqui sem temer engano, até porque, recentemente na campanha que se encerrou agora, fui acusado de neoliberalismo pela manhã, de tarde à noite. Pela manhã, de tarde à noite. Então não tem nenhuma pecha em relação a esse tema. Mas se nós não conseguirmos fortalecer correta e legitimamente o Estado brasileiro profissional, torná-lo mais profissional, melhorar a sua burocracia, estabelecermos uma forma correta e eficiente de funcionamento, nós não alcançaremos jamais a liberdade que nós todos desejamos. E jamais a iniciativa privada brasileira vai alcançar o patamar que se dizia, por exemplo, aqui, de países mais adiantados do que nós, como a Escandinávia, onde a presença do Estado é forte. Aliás, me lembra, meu caro Roberto, a recente reportagem da Veja sobre a Noruega, e que foi demonstrado lá, do empreendedorismo do Estado norueguês. E digo isso aqui, mais uma vez, com a alma desarmada, para dizer da necessidade que temos do Brasil, para exatamente garantirmos a liberdade, garantirmos a iniciativa privada, que é fundamental na geração de empregos e que ela é responsável por isso, bem como pelo pagamento dos tributos e a sustentação do aparato estatal. De nós temos um Estado que seja eficiente, que seja um Estado que funcione bem e que abandonemos a bobagem de pensarmos ora em Estado mínimo, ora em Estado intervencionista. Isso não existe mais, meus amigos. O que existe é o Estado necessário. É aquele do tamanho que deve existir em relação às necessidades de cada esfera. É claro que no Brasil ele terá um perfil diferente do que na Suíça, terá um perfil diferente do que em Angola. Aqui, menor que Angola e maior do que da Suíça. Como alguém poderia imaginar no caso da nossa educação pública, e aqui eu abro um parênteses para mostrar talvez a política pública mais importante, que aliás recebe aqui dos homenageados
tanto Roberto Cívida como de Jorge Gerdau, um apoio fundamental para a melhoria da educação no Brasil. Se nós não tivermos a ação governamental, a educação pública no Brasil foi a melhor de todas durante séculos no Brasil. Não havia educação privada, restrita talvez a algumas instituições religiosas. Se lembram, aqui em Minas, por exemplo, que a melhor escola era o Ginásio Mineiro, hoje colégio estadual. Representava o local de estudo da elite, dos filhos das famílias mais eminentes, que estudavam nas escolas públicas, que eram as melhores. O Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, até hoje com altíssima qualidade, é um bom exemplo disso também. Todavia, aquela educação pública, governamental, mantida pelo poder público, era destinada exclusivamente a uma pequena parcela da população. Resultado, nós não tínhamos no Brasil mão de obra qualificada para sustentar a iniciativa privada. E tivemos de dar um passo avante com a universalização do ensino. Isso aconteceu durante décadas. O ensino hoje é universal. Perdeu a qualidade, mas foi universalizado. Demos um passo e perdemos outro. Mas nós podemos imaginar hoje, por exemplo, e peço a reflexão da senhora e dos senhores, que o Estado, o poder público brasileiro, pode abrir mão da sua condução das políticas públicas de educação, de saúde, ou de infraestrutura, que é tão reclamada, e com correção pelas senhoras e pelos senhores. Nós não temos infraestrutura no país, precisamos dela. Mas quem, a não ser o governo ou os governos, profissionais adequados, bem formados, com boa vontade, com boa fé, mas mais do que tudo com eficiência, podem conduzir a questão da infraestrutura, ou mesmo da segurança pública, que aliás é monopólio do Estado. A nossa Constituição de 88 já consagra todos esses valores, como também corretamente consagra a liberdade. Desse modo, eu queria deixar aqui essa mensagem, que é importante. Nós temos de fazer uma reflexão da razoabilidade e do equilíbrio. Sou o primeiro a concordar com o que aqui foi dito, que temos hoje no Brasil um Estado distorcido, ineficiente, equivocado, perdulário. Por que motivo? Não é por culpa do atual governo, ao qual, aliás, faço oposição, nem do anterior, que o presidente Fernando Henrique estará aqui daqui a pouco, nem do anterior, o Fernando Henrique, que foi o nosso grande presidente Itamar, mas por culpa nossa, da nossa cultura, de séculos de atraso em matérias de cultura organizacional, de falta de identidade nacional, de falta de vontade dos nossos dirigentes, como todos, que saíram de nosso meio e não fechamos os olhos a isso. Dos nossos dirigentes em fazer uma reforma profunda, que aconteceu na Coreia, conversava com o Roberto sobre isso, ou em Singapura, ou na Suécia, ou no Canadá, ou na Austrália, ou mais recentemente no Chile, cortando todos na própria carne, como a Espanha fez com o Pacto de Moncloa, após a queda do franquismo e a restauração da monarquia. E isso precisa ser feito. A dia e a hora não sei quando, mas é fundamental que a sociedade brasileira perceba a necessidade dessas modificações, porque, do contrário, enquanto tivermos um poder público como temos no Brasil, esclerosado, bolorento, perdulário, ineficiente, eu sou o primeiro a concordar com todo tipo de resistência, não só ao pagamento de tributos, mas também a todo tipo de resistência aos governos. Mas aí jamais avançaremos. E daqui a 10 anos, num evento como esse, os nossos jovens estão aqui do IEE, talvez nem mais tão jovens, mas junto com outros que vão aderir a esse movimento tão importante. Vamos estar aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, rebatendo e debatendo as mesmas teclas no mesmo panorama. E eu tenho certeza que ninguém que está aqui quer isso. A solução é singela, singular e única. Ela se reflete no, repito e reitero, a exaustão, se necessário, no fortalecimento do nosso Estado. Mas não no fortalecimento pela cooptação, pelo empreguismo, pelo apaniguamento das pessoas, não. Pelo fortalecimento, como aconteceu em diversas nações mais avançadas, por uma burocracia forte, necessária. Não uma burocracia que impede a criação, e muito bem falou nosso caro Cívida, das empresas, que levam dezenas de dias ou meses. Pior ainda do que abrir é fechar a empresa, que é impossível. Não, isso não é este o fortalecimento que nós advogamos. Advogamos o fortalecimento necessário do poder público, a sua profissionalização. E sei, por experiência própria, até porque não há governo no Brasil, de qualquer esfera, ao longo dos últimos anos, que tenha feito como fez o governo de Aécio e meu,
um esforço maior pela profissionalização e pela eficiência de resultados, pelo combate aos desperdícios, do que o nosso. O Dr. Gerdau é o testemunha número 1, porque foi nosso companheiro desde o primeiro momento nesse esforço que tivemos o apoio do professor Falcone e sua equipe de tantas instituições. Mas para dizer que se não tivermos essa profissionalização verdadeira, revolucionária, reduzindo o poder discricionário dos governantes, mas ao mesmo tempo investindo com firmeza nas políticas fundamentais de educação, de saúde, de infraestrutura, de geração de empregos, não por parte do governo, é óbvio, mas por parte do setor privado, que é responsável por elas, mas dando os necessários estímulos e incentivos, quer fiscais, e aí as guerras fiscais têm que ser suprimidas, e a necessidade da reforma tributária é vital para tanto, e daí a complexidade proposital dos nossos tributos. E não há tributo mais complicado que o ICMS, que é o tributo estadual, e nós todos sabemos disso. Modesto é o primeiro a gritar permanentemente contra ele, mas como substituí-lo? Nós temos que ter a vontade política de fazê-lo e substituí-lo por algo que seja inteligente e que permita a manutenção do Estado, e volto a dizer, que essas políticas públicas floresçam, porque, do contrário, os empreendedores vão empreender, mas não terão mão de obra, não terão consumidores, não terão segurança, não terão condições de empreender no Brasil. E eu não tenho a impressão que ninguém aqui quer migrar para fora permanentemente. Nós temos de trabalhar para que isso ocorra no país. Então, o primeiro passo, muito vigoroso, para o qual este Instituto, com a sua credibilidade, com sua tenacidade, com seu esforço, com seu reconhecimento, com o ardor dessa juventude, mais do que isso, com a criatividade e inteligência de cada um que está aqui, tanto em Belo Horizonte, quanto em Porto Alegre, em São Paulo e pelas outras capitais do Brasil, podem reconhecer a necessidade de termos esse fortalecimento correto do poder público. Por isso, meu caro Felipe, me permita, com a liberdade de um professor, que sou, antes de tudo, professor e acadêmico, e me considero aqui menos governador e mais professor, deixar aqui essa mensagem para a reflexão dos debates que vão se desdobrar esta tarde afora. Nesse sentido, pensem nisso. Não coloquem o Estado como se fosse Beuzebu, Satanás, porque não é. O Estado é fundamental. Olha o que aconteceu nesses países mais adiantados. O que nós temos de ter é o Estado correto, não é o Estado errado, equivocado, como temos hoje, e eu reconheço que ele é equivocado. Falo isso, como eu disse, Felipe, como servidor público de carreira do Estado e da União. Sou professor da Universidade Federal e servidor do Estado. Nós temos de fazer essa modificação. E hoje, basta a leitura das páginas amarelas da Veja para ver a entrevista do governador Eduardo Campos, que tem a mesma linha que temos aqui no Estado e outros tantos governadores, para perceber essa necessidade. É possível fazê-lo, mas nós temos de ter esse estímulo e esse reconhecimento. E esses debates da liberdade, do Fórum da Liberdade, do Instituto de Estudos Empresariais, é o local extremamente adequado para nós realizarmos e fazermos essas discussões. Deixo, portanto, essa mensagem, concluindo minhas palavras, que até estendi, peço escusas, que eles são um pronunciamento de boas-vindas, para a ponderação das senhoras e dos senhores. Pensem que sem essa gestão pública eficiente, sem o Estado robustecido e musculoso nessa necessidade, não com tecido adiposo, mas uma musculatura rija, necessária para o implemento das políticas públicas de sua responsabilidade, para dar a segurança jurídica tão necessária aos contratos e à propriedade privada, que são direitos inalienáveis e fundamentais da democracia e da nossa Constituição. Nós não teremos tranquilidade, equilíbrio e ambiente para desenvolvermos e prosperarmos como desejamos no Brasil. Parabéns a vocês. Me lembro, por fim, para concluir, em referência à liberdade, Becara Silva, tão bem lembrado aqui dos valores da liberdade, uma frase também histórica, e a fácil homenagem aos nossos integrantes das Forças Armadas, que vejo aqui, do famoso brigadeiro Eduardo Gomes, que dizia, o lema da velha, o DN, minha família é do PSD, vai dar o DN que dizia, o senador Eduardo também era do PSD, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Essa é a função de todos, e da imprensa, a eterna vigilância para cobrarmos a liberdade permanentemente. Peço a vocês, portanto, que junto com essa vigilância, com esse empreendedorismo de cada qual, na sua iniciativa, na sua empresa, gerando emprego e riqueza para o Brasil, que é fundamental. Trabalhem também pelo fortalecimento sadio do nosso Estado brasileiro, porque, do contrário, nós não alcançaremos a prosperidade necessária. Bom debate. Muito obrigado.